Shema Israel. Hoje nós vamos fazer a previsão dessa criança que desapareceu em Mato Grosso, Andrelina Marques, tá? Não sinto que ela esteja viva. Já fiz a medição botando as mãos e não sinto que essa criança esteja viva. E nós vamos fazer sobre, né, a passagem da Torá de hoje, estudando que sobre Moisés. Um cajado de Moisés foi encontrado na Turquia e possivelmente dizem que é de Moisés, Itilípula, praticamente. E outro cajado foi encontrado em Brigham, na Inglaterra, aonde está cravejado com o nome de Tutmete. Isto pertence a Tutmete, que seria Moisés. E nós temos essa visão do cajado, porque essa força é importante. Importante porque ele foi encontrado na cidade de Petra e veio a ser transfigurado para o Museu Britânico. Mais curioso em Êxodo que nós vamos falar sobre as pragas do Egito. Moisés nasce diferente. Moisés, o libertador, ele nasceu já circuncisado. Sua mãe, Lemesh, tinha 130 anos e deu à luz a Moisés. E todos os faraós queriam morte, né, ao menino, a todos os meninos, porque os astrólogos adivinhos disseram: nascerá um libertador de Israel. Então, quantos estão a simbologia do Egito? O Egito simboliza sofrimento, um caminho restrito para o povo judaico. No Egito não havia solução. Então nós temos essas pragas que nos assemelham, que nos trazem maus presságios, que nós vamos falar aqui. Ramos de trigo, coloque cevada. Se você não tiver, coloque tâmaras, ou então castanhas, ou então nozes, que simboliza a fartura, a prosperidade na sua mesa, no Shabat, para que tudo seja belo, para que tudo possa correr, transfigurar-se. E coloridas, velas coloridas nos 9, ciclo aos 7. E fazendo os preceitos, fazendo o Salmo 53 da Torá. E nós vamos ler a Torá que diz isso tudo, tá? Que Moisés pequeno sobe ao colo, então a rainha pega Moisés, Abiná pega Moisés, tira do rio, que Miriam tinha colocado no rio. Moisés é pego e a rainha leva ele para o castelo. E lá ela consegue fazer Moisés transferir, sendo seu filho de adoção. Mas Moisés traz os ensinamentos judaicos na mente, no espírito, né? Na união do seu corpo espiritual, ele traz a luz de Ashim e ele começa a fazer suas iniciações desde pequeno. Ele tira o turbante, a coroa do faraó, Ramsés II. E Ramsés não gostou e disse: vamos matá-lo porque ele trouxe mau presságio. E aí, vamos ver se isso é uma meninice ou se isso é algo premonitório. Coloca Moisés para escolher entre uma brasa quente e uma moeda de ouro. O anjo Gabriel empurra Moisés a escolher a brasa de ouro que ele coloca em sua boca. E daí vem a palavra de Moisés cortante, né? Os ensinamentos, as 613 faces da liturgia. E segundo Kabbalah Zohar, o lírio seria as 13 faces, aonde há sangue, um pingo de sangue, um lírio entre os pinhos. Então o lírio branco, o branco e o vermelho, que representa a força de Israel. E as 13 pétalas, que mais tarde simbolizam 5, que é Jevurar, que simboliza a luta, que é a cabala da luta. Isso tudo está no sincretismo das forças Kabbalah Zohar de Moisés. Mas não fica só nisso. Moisés então cresce e aí ele começa a matar os egípcios. E vem o faraó e diz: você mata os egípcios, você não é um de nós, porque ele já nasceu circuncisado. Todos sabiam que ele era judeu, né? Então ele foge, o faraó quer matá-lo, Ramsés quer matá-lo, e ele foge e vai para Midian. E lá ele encontra Típora e Jetró, que é o seu genro. E diz: um homem
egípcio aqui nos dando água e dando de comer. Moisés era tão bom, que ele pegava um carneiro que se arrebanhou, fugido, né? E ele corre atrás da ovelha, que era a ovelha, e ele pega a ovelha no colo, vê que a ovelha está cansada, ela para beber água e vê que ela está cansada, e pega ela no colo, retorna ela a pastoreiro em Midian. E aí Deus aparece a ele na sarça ardente, ele lança um caminho, ele luta 7 dias contra essas visões, porque diz: Faraó vai me matar, eu vou voltar do Egito, vou padecer no Egito, porque eles vão me derrubar. Mas Moisés luta e volta e sobe no monte a sarça ardente, e assim é o fogo de Deus sobre ele. Eu sou o que eu sou, né? Eu sou o que eu sou, que está aqui. Então, simbolizando que Deus era Deus. E aí Deus passa as missões para ele. E o cajado mágico que ele possuía deu poderes de Dashim, deu poderes a ele, do cajado, para que ele dominasse todos os que estavam ali naquele momento. E ele fez o cajado virar uma serpente. Os magos e os astrólogos disseram: olha, vem aí uma grande turbulência na visão dos egípcios. E depois ele fez a praga de rãs, que não eram rãs, que simbolizavam os crocodilos. E aí ele veio a praga dos piolhos. E aí veio o mar, depois, o mar, antes, segundo o mar de sangue, que era o Nilo, que era a fonte, o deus Nilo, embebedado em sangue, onde fizeram os hebreus, os egípcios, ter que beber junto com os hebreus na mesma taça. Porque só os hebreus tinham, né, cheverinho tinham o poder de libertação. E aí vem até chegarmos aos lobos, que em vez de rãs, eram lobos que atacaram, segundo o Torá, não eram feras, pragas, doenças, é o sexto. E o sétimo seria a destruição total, a fome, e o Egito passaria por grandes provações até chegar ao 10º, que seria o faraó. Então, nesses inteirinhos todo, nós temos estas pragas do Egito, que fez com que precisasse o Egito passar por isso, aquele caminho apertado, mas o faraó endurecido não quis ouvir. Então, muitos espíritos que torturam e que planejam o mal, as 7 maldições desses faraós sobre o povo judeu, sobre o povo judeu em todas as partes do mundo prevalecem. Muitas vezes nós temos que nos libertar dos lixos, de sermos comparados a lixos, de sermos comparados a coisas ruins, sermos comparados ao mal, sermos comparados a tantas coisas nefastas, por causa do faraó, que ele lançou sobre nós essas pragas, essas destruições. E as lutas são constantes, porque somos todos e todos somos um. Então essas pragas estão no nosso inconsciente coletivo, arrodeando, seja filho, pai, neto, algo nesse sentido. Sempre estaremos nesse vínculo de dor e sofrimento. Para se libertar disso é preciso ler Torá e compreender Zohar. Shimon já dizia: tem que ler Zohar para poder se libertar das maldições e das pragas ruins que te jogam. Então, se tá com praga ruim, abre um abacaxi maravilhoso, topo do abacaxi, vai lá e ó, cospe essas coisas ruins, vomita essas coisas ruins, tá? Toma água quente com sal para você vomitar ali dentro do abacaxi. Vomitou, você pega, bota debaixo de uma planta e se liberta de todas essas pragas do Egito que jogaram para cima de você, em nome do Senhor Jeová Chamar, em nome de Yeshua. Nós estamos abençoando todos nós. Vamos fechar uma cúpula de bênção sobre a vida de todos aqueles que procuraram o judaísmo para se libertar desses maus, dessas doenças, dessas pecaminosidades e dessas coisas oriundas, porque não há maldição aonde se há bênção. A bênção não pode ter maldição. Shema, shalom, shalom.